Hoje, vamos mergulhar na mente de um dos maiores oráculos financeiros de todos os tempos, o lendário Warren Buffett. Você pode conhecer o investidor bilionário, o filantropo, mas o que você realmente sabe sobre o homem que moldou a própria essência do sucesso? Vamos desvendar os primeiros passos, os segredos ocultos e as decisões que transformaram um garoto ambicioso no Oráculo de Omaha. Desde o seu nascimento em 1930, Buffett não era um garoto comum. Enquanto a maioria sonhava com brinquedos, ele já enxergava o mundo em números e oportunidades. Imagine um garoto que, em vez de quadrinhos, devorava relatórios financeiros. É essa paixão precoce e a busca incessante pelo conhecimento que veremos em cada detalhe dessa história. Buffett, o esforçado, nasceu com uma curiosidade insaciável, mas também com uma ética de trabalho que beirava o obsessivo. Ele entendia desde cedo que o sucesso não era um acidente, mas o resultado de um esforço contínuo e bem direcionado. E ele era, acima de tudo, um detetive nato. Não se contentava com a superfície. Ele ia fundo, dissecava cada empresa, cada número, como se estivesse resolvendo o enigma mais fascinante do mundo. Para ele, investigar era uma forma de arte, e cada investimento era um mistério à espera de ser decifrado. Ele queria entender a alma de cada negócio, não apenas seus balanços. Mas não se engane, ele não era apenas um nerd dos números. Buffett era um gênio da matemática, capaz de visualizar cenários complexos e calcular probabilidades com uma clareza assombrosa. Para ele, os números não eram frios, eram uma linguagem, e ele era fluente nela. Essa habilidade inata o colocava em um patamar diferente de qualquer outro jovem da sua idade. E como ele lapidava essa mente brilhante? Sendo um leitor voraz. Sua biblioteca pessoal não eram apenas livros, eram mentores silenciosos. Ele mergulhava em biografias, relatórios anuais e livros de economia, absorvendo o conhecimento de gerações. Cada página lida era um tijolo a mais na construção de seu império intelectual. A leitura não era um passatempo, era seu treinamento diário. Foi nesse caldeirão de paixão, esforço e curiosidade que, em 1942, aos 11 anos, Buffett fez seu primeiro investimento. 3 ações da Citi Service Preferred. Uma decisão que parece simples, mas que carregava o peso de anos de observação e estudo. Ele sentiu o frio na barriga, a euforia do ganho e a amargura da perda temporária. Essa experiência o marcou para sempre, solidificando sua convicção no poder do mercado. A motivação de Buffett em 1943 não era apenas o dinheiro, mas a independência. Ele queria controlar seu próprio destino, não depender de ninguém. O dinheiro era uma ferramenta, um meio para atingir essa liberdade e a capacidade de fazer o que amava. Para financiar seus primeiros passos, o jovem Buffett não hesitou em colocar a mão na massa. Entre 1944 e 1947, ele foi entregador de jornais. Imagine o futuro bilionário, sob o sol ou a chuva, pedalando pela vizinhança, entregando notícias que, ironicamente, um dia ele mesmo ajudaria a criar. Essa experiência simples o ensinou sobre disciplina, rotina e o valor do trabalho duro. E que tal essa curiosidade? Entre 1944 e 1945, Buffett, o fisiculturista, sim, ele chegou a investir em um pequeno negócio de compra e venda de equipamentos de ginástica usados. Uma prova de que sua mente empreendedora estava sempre ligada, buscando oportunidades onde a maioria via apenas suor e pesos. Em 1945, ele se tornou um proprietário de fazenda, ou quase. Com o pai, adquiriu uma pequena propriedade agrícola. Uma lição precoce sobre ativos, gerenciamento e o ciclo da natureza. Ele entendia que a terra, assim como as empresas, produzia valor. Buffett, o empreendedor, estava em plena atividade desde 1946. Pequenos negócios, muitas ideias, cada uma testando sua sagacidade e capacidade de execução. Ele não tinha medo de errar, pois cada erro era uma valiosa lição. Aos 17, em 1947, ele fez uma promessa no ensino médio:
serei um milionário antes dos 30. Uma audácia juvenil, talvez. Mas para Buffett, era um compromisso, uma meta clara que guiaria cada uma de suas decisões dali em diante. Uma ambição movida a propósito. Sua passagem pela faculdade entre 1947 e 1950 foi, digamos, incomum. Ele questionava o sistema, sentia que o aprendizado prático superava o teórico em muitos aspectos. Mas foi em Colômbia, sob a tutela de Benjamin Graham, que ele encontrou seu mentor e solidificou sua filosofia de investimento. Buffett, o investidor inteligente, começou a florescer em 1949. Ele não buscava as ações mais quentes, mas sim empresas sólidas e subvalorizadas, os cigar butts de Graham. Uma estratégia que parecia chata para muitos, mas que para ele era a receita para a riqueza sustentável. E em 1950, na sua pós-graduação, ele se tornou um aluno nota A, não apenas nas matérias, mas na vida, absorvendo tudo o que podia, questionando, aprendendo, aplicando. Em 1951, ele se aventurou no mundo dos seguros, uma indústria que para muitos era enfadonha, mas para Buffett era um poço de float, dinheiro que podia ser investido. Assim, ele se tornava o rei dos seguros, entendendo o poder oculto por trás de cada apólice. Nesse mesmo ano, um marco pessoal. Buffett e Suzy, sua futura esposa, iniciaram uma parceria que duraria décadas. Ela, um pilar de apoio, inteligência e estabilidade, fundamental para o sucesso de Warren. Um lembrete de que até os maiores gênios precisam de um porto seguro. Entre 1951 e 1954, Buffett trabalhou como corretor da bolsa. Uma experiência que o colocou em contato direto com o frenesi do mercado, com as emoções dos investidores, e o ensinou a ser paciente e a se manter fiel aos seus princípios. Sua jornada o levou, entre 1952 e 1958, a aprimorar sua oratória. Um homem de números que aprendeu a arte de comunicar, de persuadir, de inspirar. Ele sabia que o conhecimento, sem a capacidade de ser compartilhado, perdia parte de seu poder. Em 1954, ele conseguiu o emprego dos sonhos com seu mentor, Benjamin Graham. Por 2 anos, até 1956, ele trabalhou lado a lado com a lenda, aprofundando-se na filosofia de investimento em valor, uma verdadeira imersão na mente de um mestre. A partir de 1956, com suas primeiras sociedades, Buffett começou a construir seu próprio legado. Pequenos fundos, gerenciando o dinheiro de amigos e familiares, aplicando as lições de Graham e as suas próprias intuições. Foi o embrião da Berkshire Hathaway, e foi nesse período, até 1972, que ele aplicou intensamente a estratégia das bitucas de cigarro. Empresas baratas, esquecidas, mas com um último sopro de valor. Ele as comprava, extraía o valor residual e seguia em frente. Uma mentalidade de caçador de barganhas. Desde 1956, Buffett estava completamente focado. Sua vida era uma busca incessante por conhecimento e oportunidades. Sem distrações, sem desculpas. A disciplina era a bússola que o guiava. Em 1959, um encontro que mudaria a história. Buffett e Charlie Munger. Uma dupla improvável, mas complementar. Munger, com sua mente afiada e seu ceticismo construtivo, se tornou o contraponto perfeito para Buffett. Juntos, eles redefiniriam o investimento em valor. E em 1961, aos 31 anos, Warren Buffett se tornava um milionário. Sua promessa de ensino médio havia sido cumprida, não por sorte, mas por uma vida de dedicação, inteligência e paixão inabalável. A história de Warren Buffett nos ensina que o sucesso não é linear, mas uma jornada de aprendizado contínuo, de resiliência e de uma ética de trabalho inigualável. Ele não esperou por uma oportunidade, ele a criou. E você, como está construindo a sua jornada? Se você se inspirou nesta história e quer continuar desvendando os segredos dos grandes mestres do mercado, se inscreva agora no canal. O mercado muda todos os dias, mas poucos realmente entendem o que está acontecendo.
Se você quer estar entre os que vêm antes, se inscreva agora. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também busca o sucesso. Sua jornada no mundo dos investimentos merece a melhor companhia. Até a próxima!